Hoje, vamos comentar o primeiro episódio do anime que promete ser o mais sombrio dessa temporada. O Pecado de Tokopi, um anime com um visual fofo e infantil que traz no seu roteiro temas muito filosóficos e sensíveis como dor, culpa, felicidade e, no fim, nos leva a questionar qual o sentido da vida diante do sofrimento e da aparente falta de propósito das coisas. Iremos narrar esse episódio e, para responder essas perguntas, recorrer ao absurdismo de Albert Camus. Antes de tudo, eu quero deixar um aviso que, como eu falei, alguns temas aqui são meio sensíveis. É claro que eu vou tentar tomar algumas precauções com a linguagem, até para não ser prejudicado pelo algoritmo do YouTube, mas se você se sentir incomodado com isso, vai haver algum outro vídeo do canal que tem pelo menos uns 4 aí para você aproveitar. Começamos acompanhando a história do alienígena Tokopi, um alienígena que vem do planeta Happy, ou Happy, a palavra em inglês significa felicidade. Todos lá são felizes, ou aparentam ser felizes. Não existem dor, sofrimento, tristeza, e a maior missão desse povo é levar felicidade a outros planetas. É nessa missão Viltrumita de trazer a paz que Tokopi chega à Terra para espalhar felicidade. A primeira pessoa que Tokopi encontra quando chega é Shizuka, que, pro azar dele, não está nem um pouco receptiva com seus planos. Aqui descobrimos, ou melhor, Tokopi descobre que a vida não funciona da forma que ele pensava funcionar. Quando Tokopi encontra Shizuka, e Tokopi apresenta para ela talvez a tecnologia mais absurda de todos os tempos, as ferramentas da felicidade. Essas ferramentas que Tokopi traz do seu planeta são, na realidade, em grande maioria, brinquedos para divertir as pessoas, alguns até bem fúteis, como uma caneta que chora igual um gato, mas outros são verdadeiramente de fato interessantes, como um elástico que dá a quem coloca a capacidade de voar. Nada disso, porém, agrada Shizuka. Afinal, como ela mesma diz, voar não resolveria seus problemas. O que é verdade. Embora com certeza voar ainda pudesse trazer algum alívio momentâneo, algum tipo de diversão pela nova experiência, é algo que, de fato, não afeta muito problemas reais como os enfrentados por Shizuka. Mas calma que eu vou chegar na parte da história que explica quais são esses problemas. Shizuka continua voltando para encontrar Tokopi e ele segue tentando mostrar a ela suas ferramentas até que um dia ele decide acompanhá-la para sua casa. É nessa ida que conhecemos mais a vida de Shizuka. Shizuka foi abandonada pelo pai desde criança. Sua mãe trabalha como acompanhante e deixa ela sozinha em casa o dia todo. Shizuka só tem a companhia de Chep, seu cachorro. Na vida de uma garota negligenciada pela mãe, violentada na escola e sem nenhum tipo de relação humana positiva, Chep é a única presença que oferece a ela algum tipo de carinho incondicional. Um filósofo talvez pouco conhecido, Emmanuel Levinas, tem uma história muito bonita sobre isso. Feito prisioneiro num campo de concentração, Levinas conta que só um ser lhe reconheceu ainda como um ser humano, um cachorro. Chep age da mesma forma, ele a vê como humana quando o mundo a trata como nada. Levinas, por essa razão, critica a tradição filosófica desde Aristóteles até Agostinho ou Descartes, que sempre tratou o animal como inferior por não ter o que nós chamamos de razão. Embora muito diferentes de nós, são os animais também seres que compartilham afeto, tempo e cuidado. E é isso que Levinas nos mostra. É finalmente, quando se encontra com Chep, que Tokopi vê o que ele buscava até então, Shizuka sorrir. Isso até que, no dia seguinte, Shizuka aparece extremamente machucada e com a coleira de Chep nas mãos. Fica nítido que a garota que faz bullying com Shizuka fez algo com ele. Mais uma vez, Tokopi não consegue captar a gravidade e a profundidade da situação. Assim como antes, quando ele oferece para Shizuka a possibilidade de voar, como se isso fosse resolver qualquer um de seus problemas, continua nessa missão de tentar animar ela. Talvez a coisa mais importante e sombria desse anime é o mundo de Tokopi, com uma criatura que nunca experienciou dor, perda, angústia. Tokopi acredita verdadeiramente que a felicidade é uma coisa permanente. Ele é incapaz de se colocar no lugar do outro. Por mais que tentasse, Tokopi nunca conseguiria entender o motivo pelo qual Shinsuke estava triste.
Afinal, ele pensa sobre a lógica de que a tristeza é um contratempo a ser superado rapidamente. Isso é tão nítido que ele apresenta para ela, nesse momento de sofrimento, um novo brinquedo que muda completamente o rumo desse anime. Um laço da amizade, uma corda indestrutível e que pode aumentar de tamanho infinitamente. Pela primeira vez, entretanto, Shizuka parece verdadeiramente interessada em uma de suas ferramentas. Shizuka então leva sua corda para casa. Takopi vai procurá-la e descobre que ela já não se encontrava mais entre nós. Pode parecer meio desanimador, mas calma que o anime não termina aqui. Takopi então revela a capacidade de voltar no tempo com suas ferramentas e vai tentar fazer de tudo para mudar aquele destino trágico de Shizuka. Sabendo tudo o que havia acontecido por um desentendimento na escola, ele decide ir lá e acompanhar ela. A realidade se mostra ainda mais trágica do que conhecemos. Shizuka, morando praticamente sozinha, não tem tempo para fazer suas lições de casa e é caçoada na escola. Ela anda sempre machucada ou suja, e no horário de almoço ela não consegue sequer comer sua refeição. Quase todas as vezes, não importa o quanto Takopi volte no tempo, Shizuka continua, após a aula, sendo machucada e violentada por Marina, a garota que até então temos como vilã dessa história. Marina decide se encontrar não amigavelmente com ela depois da aula. Para tentar resolver o desentendimento dessas amigas, Takopi usa uma ferramenta que o permite mudar sua aparência, se passando por Shizuka. Takopi entende pela primeira vez o que é o medo. Ao assumir o lugar de Shizuka, mesmo tentando conversar de forma tranquila, tentando descobrir o porquê Marina a perseguia, Marina simplesmente começa a bater nele. No fundo, não importava qual a razão daquele ressentimento entre as duas, a realidade pura e secamente não havia sentido algum. Albert Camus, famoso pela obra O Mito de Sísifo, dizia que o único problema filosófico verdadeiramente sério era a questão que deveria mover a filosofia não é o que é o belo, igual os gregos pensavam, qual os limites da razão humana, igual Descartes, ou como o tempo funciona, pensando em Agostinho, não. A questão é pensar se a vida vale ou não apenas ser vivida. É claro que Camus não defende que você saia por aí e tire sua própria vida, mas ele entende que esse ato é uma conclusão lógica, tem sentido racional à primeira vista, como o universo tem um silêncio de propósito, como se nada houvesse sentido. Lembrem-se que muito antes de Camus, Nietzsche já havia decretado a morte de Deus. Se não há propósito inerente à vida, e se a existência não tem nenhum tipo de valor transcendental ou divino, então por que continuar vivendo? Esse ato que Shizuka tomou seria então uma decisão lógica, uma decisão racional comparada a esse tipo de raciocínio. É com essa premissa macabra de que a vida não tem nenhum tipo de sentido, de que a vida é um absurdo, que Camus chega numa resposta muito melhor do que a tomada por Shizuka. Para Camus, diante do absurdo, precisamos reconhecê-lo e aceitá-lo, pois aceitar e reconhecer o absurdo nos torna livres. Não devemos tentar fugir do mundo, mas enfrentar sua irracionalidade de frente. Esta é a primeira vez que Takopi olha para o abismo, que Takopi encara o absurdo. Sendo violentado por Marina, ele vê a falta de sentido nas coisas. Não há nada que justifique uma pessoa agir assim com outra, mas o ser humano não entra em guerra há tanto tempo. Não que ser ruim seja algo natural do ser humano, na verdade nada é natural do ser humano, mas se colocar no lugar do outro é sempre uma tarefa muito difícil. Depois de ser machucado, Takopi volta desesperadamente no tempo e reinicia todo aquele ciclo de novo. Takopi não tem coragem de assumir o lugar de Shizuka, porque ele tem medo da dor. Reiniciando o dia mais uma vez, Takopi ajuda Shizuka, mas deixa que ela mesma enfrente Marina sozinha. Ele ajuda chamando uma professora, mas ainda não tem força para ir lá ele mesmo encarar o problema. E é bem curioso que ele chamou uma professora para isso. A menina chega à escola todos os dias machucada, com curativos, mas mesmo assim, ninguém a percebe de fato. Ela é abandonada não só pela sua mãe, pelo seu pai, mas também pela escola e por todos à sua volta. O filósofo George Agamben fala do que ele chama de vida nua, a vida reduzida ao seu mínimo, quando alguém está tão fora da sociedade que sua existência não vale nada. Ninguém protege ela, ninguém escuta
Quando Chep some, o seu último elo de afeto é arrancado dela à força. O sistema, formado pela família, escola e sociedade, também a descarta. É por isso que sair voando por aí não resolve seus problemas. Não traria seu pai e sua mãe de volta para casa como uma família feliz. Não a tornaria uma aluna melhor e cuidada pelos professores. Nem tornaria Marina uma pessoa mais tranquila com ela. O próprio Takopi não parece por muito tempo reconhecer Shizuka como humana, mas como um mero problema a ser resolvido por ele. Uma meta que ele precisa bater para cumprir o expediente e voltar para casa feliz, sem ter que se preocupar com ela de novo. Podemos voltar a Levinas com isso. O animal nos enxerga de uma forma que reconhece melhor quem somos do que outros seres humanos, porque ele não espera que a gente seja nada além do que nós somos. As outras pessoas não são extensões de nós mesmos, afinal nós nunca conseguiríamos compreender de fato os sentimentos dos outros. Não só, como no caso de Takopi, porque ele não conhece a dor, mas porque não somos de fato aquelas pessoas. A dor do outro não é igual à nossa dor. Esperar que possamos compreender o outro significa para Levinas apagar o outro e seu sujeito. As pessoas precisam ser acolhidas e não explicadas ou solucionadas, diferente do que Takopi faz. Põe um ideal de felicidade que ele acha ser o correto, não escuta Shizuka quando ela diz que ele não conhece Marina, ele não escuta de verdade, não reconhece o outro como um sujeito. Se fôssemos olhar a filosofia de Levinas, a imposição desse ideal de Takopi é na realidade uma forma de violência. Essa necessidade de escutar o sujeito do outro é mostrada muito bem na cena final desse episódio. Logo após tudo isso que eu falei, vemos a ida de Marina para sua casa e descobrimos sobre a história dessa personagem. Longe de ser a vilã que Shizuka pensava que ela fosse, que o anime nos tentou emplacar de início, Marina também não vive uma vida nada agradável. A mãe de Marina é extremamente abusiva, seus pais são possivelmente divorciados, e a mãe de Marina culpa a mãe de Shizuka, que é acompanhante, pelo divórcio. Marina lidera o bullying contra Shizuka e chega a fazer sabe-se lá o que com o cachorro dela, mas não porque ela é uma vilã. A violência, claro, que é cruel, mas temos um motivo que vem da própria dor da garota e é também incentivado pela mãe. Para uma garota que viu seus pais chegarem nessa situação e é abusada psicologicamente pela mãe, Marina precisa encontrar uma forma de ser amada, de receber atenção, mesmo que seja intimidando a filha da mulher que teoricamente destruiu sua família. Por isso, talvez, a raiva contra o Chep. Ele dava a Shizuka o amor incondicional que Marina não recebia de ninguém. Nos últimos momentos do anime, vemos Shizuka com Takopi, ainda machucada, mas não tanto, graças à ajuda da professora que Takopi chamou. Takopi, achando que teria que repetir o dia novamente, fica surpreso quando Shizuka o agradece e diz que o dia foi melhor do que o normal. A verdade é que ninguém é feliz o tempo todo. Atualmente as redes sociais, por exemplo, tentam emplacar essa visão de que ser feliz é quase um mandamento invisível. Ninguém posta fotos tristes, ninguém discute assuntos como nesse vídeo que são polêmicos ou reflexivos ou que nos deixam pensativos e inertes em nós mesmos. O pensamento, a dúvida e o sofrimento são motivos de vergonha. O filósofo coreano Byung-Chul chama isso de ditadura da felicidade, em que nós mesmos nos reprimimos através de sorrisos falsos. É talvez por isso que esse anime seja para algumas pessoas sombrio, macabro, chocante, porque ele traz uma discussão que é algo que não queremos discutir ou pensar. Como chegou a dizer o filósofo Friedrich Nietzsche em Humano, Demasiado Humano, por falta de repouso, nossa civilização caminha para a barbárie. Em nenhuma outra época, os inquietos valeram tanto. Takopi é esse ditador da felicidade. Ele busca nos consertar, sem perceber que com isso, acaba aumentando o sofrimento de todos à sua volta. Ele quer entender melhor que nós mesmos o que nos faria bem e o que devemos fazer para que ocorra bem. Não precisamos ser igual ao Takopi, obcecados de que tudo seja perfeito. Muitas vezes não é. Nós podemos tirar um tempo para encarar o vazio, para encarar o absurdo, para encarar o abismo. Como diria Albert Camus, é preciso imaginar Sísifo feliz.